Primeiramente, é interessante nós conhecermos quais são os objetivos da governança corporativa. Então, dentre eles, a governança corporativa ela tem como principal objetivo a recuperação e a garantia da confiabilidade em uma determinada empresa e para os seus acionistas. Ela cria um conjunto eficiente de mecanismos de controles, sejam eles através de controles internos ou controles externos. A governança corporativa, ela também proporciona à empresa o estreitamento dos relacionamentos e o controle sobre os executivos. Além de tudo, ela ainda proporciona auditorias formais mais frequentes sobre o desempenho dos executivos. Essa auditoria ela pode ser tanto uma auditoria interna, no controle dos processos, através da implementação e avaliação dos controles internos, como ela pode ser uma auditoria independente. A governança corporativa ainda proporciona uma separação das funções de CEO, que é o presidente da empresa, e a nomeação dos conselheiros externos mais atuantes. A governança corporativa ela possui algumas características. Então, dentre as características da governança corporativa estão a participação, o Estado de Direito, transparência, responsabilidade, orientação por consenso, igualdade e inclusividade, efetividade e eficiência e prestação de contas. Vamos lá, vamos conhecer algumas dessas características. Participação, a característica de participação, entende-se que a participação de homens e mulheres, ela deve ocorrer sem distinção, seja de sexo, de gênero ou de raça. Todos devem participar igualitariamente em todas as intervenções diretas ou indiretas dentro da organização. O Estado de Direito, ele demonstra que uma boa governança ela necessita de uma estrutura legal que seja justa e aplicável a todos os cidadãos, independentemente do poder econômico, financeiro ou do seu poder político, inclusive classe social, profissão, raça e sexo. Quando nós falamos em transparência, a organização, a administração da empresa, da companhia, ela deve cultivar o desejo de informar e não somente cumprir a obrigação de informar. A organização ela tem que ser um livro aberto, vamos dizer assim, todas as suas decisões, a sua forma de atuação, ela deve ser de total transparência, deve demonstrar uma total transparência, tanto para aqueles que estão internamente na organização, como externamente na organização. Essa é uma característica quase que para instituições governamentais. Então, através dessa característica, as instituições governamentais e a forma com que elas procedam o servimento dos membros da sociedade como um todo, não apenas como um privilégio. Na responsabilidade, vamos dizer assim, quando nós falamos em servidor público, vejam só, servidor, ou seja, aquele que serve. Então, quando nós falamos em instituições governamentais, a responsabilidade é que aquele que serve, ou seja, o servidor público, ele deve atender a todos indistintamente. Outra característica da governança corporativa é a orientação por consenso. Como nós já conversamos nas unidades de aprendizagem anterior, existe uma coisa que chama conflito de agência ou conflito de interesses, que é o conflito entre os interesses dos acionistas e o interesse da organização. Quando nós falamos em orientação por consenso, as decisões elas são tomadas levando-se em conta os diferentes grupos sociais que necessitam de mediação e os seus diferentes interesses. Vejam, o objetivo da boa governança é a busca de consenso nas relações sociais. A governança corporativa, ela veio exatamente para resolver esses conflitos de interesse e garantir que o interesse da organização esteja sempre à frente. Quando nós falamos em igualdade e inclusividade, é uma característica em que a boa governança corporativa, ela assegura, como o próprio nome já diz, igualdade de todos os grupos perante os objetivos da sociedade. Quando nós falamos em efetividade e eficiência,
é uma característica em que a governança ela garante que os processos das instituições governamentais produzam resultados que vão ao encontro das necessidades da sociedade como um todo. E ao mesmo tempo que fazem o melhor possível dos recursos à sua disposição. Quando nós falamos em efetividade e eficiência, é garantir o melhor serviço com o menor custo possível. Quando nós falamos em prestação de contas, pessoal, esse é um ponto muito importante, porque toda a governança corporativa, seja ela em instituições privadas, como em instituições governamentais, a prestação de contas, ela é um dos pontos principais da boa governança. É nesse tópico que basicamente se baseia todos os demais. Quando nós falamos em prestação de contas, nós estamos falando em transparência. Quando nós falamos em prestar contas, nós estamos falando em igualdade, inclusividade. Nós estamos falando em efetividade e eficiência. Porque a prestação de contas é a demonstração, é você demonstrar tudo aquilo que está sendo feito pela organização, seja ela pública ou privada. Conhecendo as características de uma boa governança corporativa, nós vamos conhecer agora as principais funções que a governança corporativa ela tem. Quais são os seus principais objetivos? Então, dentre eles, como nós já falamos anteriormente, resolver o conflito de interesse entre os diversos agentes que influenciam a empresa, ou que nós podemos chamar também os stakeholders. A governança ela também tem como função assegurar que a organização gerenciada, em consonância com os interesses tanto dos stakeholders, como também a resolução do problema de governança, ou seja, aquele problema, como nós já falamos, o conflito de agência, o conflito de interesses. A governança também, ela estabelece regras que em seu conjunto consolidam todo o sentido do negócio e a sua rotina. Por quê? Quando nós voltamos lá nas características de uma boa governança, nós vemos uma série de ações, uma série de atos administrativos que ajudam a direcionar o negócio e ajudam a trazer para o negócio uma rotina tanto estável como uma rotina sólida, que garanta efetividade e eficiência para o negócio. E permite maior agilidade nas decisões, visto que, seguindo todos os passos, atendendo todas as características da governança, prestação de contas, efetividade, eficiência, a agilidade nas decisões acaba sendo automática. E o interessante é que as decisões elas passam não somente a serem tempestivas, elas passam a ser embasadas em dados consolidados. Outra função da governança corporativa é trazer transparência e autonomia às atividades da empresa de qualquer natureza ou tamanho. E estabelece instrumentos adequados para influenciar no planejamento e decisões estratégicas, que é o que nós já falamos, os controles internos, os controles dos processos. Quais são as vantagens em se implementar a governança corporativa? Vamos lá. Com a implementação da governança corporativa, é possível evitar-se alguns problemas. Dentre eles, o abuso de poder, já que, através da implementação da governança corporativa e da resolução dos conflitos de agência, nós evitamos a imposição de acionistas controladores sobre os acionistas minoritários, diretoria sobre acionista e diretores sobre terceiros. Um outro ponto interessante que a governança corporativa nos ajuda a evitar são erros estratégicos. Então, como é possível tomar decisões mais ágeis e decisões devidamente embasadas, consequentemente nós evitamos alguns erros estratégicos, erros de posicionamento da empresa, erro de posicionamento da marca, erros administrativos, de decisões administrativas e por aí vai. E o principal deles, pessoal, que é um dos grandes percussores da governança corporativa, aquilo que é um dos motivos que fez com que a governança corporativa tomasse as proporções que ela tem hoje. Evita-se fraudes. Já que
seguindo todas as características e princípios que a governança corporativa ela traz, dentre eles a transparência e a prestação de contas, o uso da informação privilegiada, ou seja, a simetria da informação, em benefício próprio da organização e não dos seus sócios, acionistas, diretores ou conselheiros. Outra vantagem que nós temos, a descentralização da tomada de decisão estratégica e mais transparência em sua motivação, preservação do valor da organização no longo prazo e a garantia de longevidade econômica de forma sustentável, isso é o mais importante. A governança, ela também promove uma gestão organizacional de qualidade e que facilita acesso a recursos e a fontes de financiamento, melhoria da imagem da empresa e a valorização da sua marca. E nas empresas familiares, ela consegue promover a capacitação e a escolha de herdeiros e administradores mais adequados para o negócio. Aprimoramento da alta gestão, melhoria no relacionamento entre acionistas, conselheiros e executivos, teoria da agência, conflito de agência novamente, melhoria permanente dos mecanismos de avaliação e de desempenho, já que a governança ela é baseada especificamente através de controles internos, controles de processos, esse é um dos pilares da governança. Redução na ocorrência de surpresas negativas em decorrência de uma melhor gestão dos riscos operacionais e estratégicos que a empresa ela possui, através novamente, de controles internos e mecanismos de aculturamento que asseguram aderência às regras da empresa e maior transparência e credibilidade com stakeholders. Galera, a transparência e credibilidade, vejam que além de ser um benefício, ele é uma consequência da governança corporativa. Quando nós aplicamos todos os métodos, quando nós aplicamos, colocamos em prática todos os fundamentos, a transparência e a credibilidade, ela ocorre automaticamente. Ela não é um fato em si.